Olá, é com muita alegria que eu, Elaine Arado, estou de volta com o programa Artes da Elaine, feito especialmente para você que gosta tanto de artesanato assim como eu. E vem muitas novidades por aí. Hoje é só o primeiro de muitos programas de artesanato. Bem, hoje eu escolhi um tema muito gostoso. Por quê? Nessa retomada ao artesanato, eu me identifiquei muito com o feltro. E o feltro é algo que realmente dá para a gente colocar alma, né? Artesanato, a gente coloca alma no artesanato. E o feltro, assim, ele me encantou. Ele me fez sentir algo que há muito tempo eu não sentia. E por ser tão gostoso para mim, tão gratificante para mim fazer esse trabalho em feltro, eu resolvi vir aqui hoje, neste programa em especial, falar para você de algumas técnicas de feltro. Técnicas que nós vamos utilizar no feltro para poder fazer uma peça ou para você decorar a sua casa, para um presente para a pessoa que você ama, para você ganhar dinheiro. Muitas pessoas, né, usam feltro, usam artesanato para ganhar dinheiro e dá para ganhar um bom dinheiro, sim, fazendo seu artesanato. Então, hoje essa vai ser a aula nossa. Nós vamos fazer essa técnica em feltro. Elaine, o que eu preciso ter para começar a fazer trabalhos em feltro? Primeiro de tudo, o feltro. E o feltro nós vamos encontrar nessas lojas de artesanato, lojas que vendem tecido, você vai estar encontrando vários feltros, né? E as pessoas falam assim, tem lado feltro, lado direito, lado esquerdo? Não. O feltro, ele não tem lado. Tem pessoas que escolhem um lado, tem pessoas que escolhem outro. Olha só, eu estou aqui com esse feltro e você vai ver aqui que ele tem um lado mais furadinho, ele é bem furadinho. E um outro lado, ele é mais liso. Tem um lado que ele é mais aveludado. Na textura, a hora que você pegar no feltro, você vai notar isso. Então, assim, tem um lado que ele tem uma textura mais felpudinha e um outro lado aqui mais liso. E aí você vai escolher o lado que você quer trabalhar, tá bom? Então, o feltro. Aí nós vamos precisar de tesoura. Eu, particularmente, eu gosto muito de ter uma tesoura para cada tipo de trabalho. Uma tesoura para o feltro, uma tesoura para cortar papel, papelão, uma tesoura para cortar tecido. É muito bom, porque assim, você tendo uma tesoura para cada material, você vai ter sempre uma tesoura afiada. Ela não perde a afiação dela rápido, né? Tem essa tesoura mesmo que eu corto feltro, eu nunca mandei amolar. Mandei amolar uma vez e ela tá sempre boa, porque eu só uso para o feltro mesmo, né? Aí você vai precisar de linha comum, linha de costura. Eu gosto de utilizar para costurar, para fazer os pontos caseados, duas linhas, assim, ó. Dois fios, né? Eu costuro os meus feltros tudo com linha de costura. Linha pipa é uma linha que eu realmente não deixo faltar no meu ateliê. Eu utilizo muito para muitos trabalhos. Ainda bem que o meu filho já cresceu, né? E hoje não empina mais pipa, porque senão as linhas não iam parar no ateliê. Então, você que tem criança, olha, deixa bem escondidinho lá, porque essa linha vai ajudar você em muitos trabalhos. A caneta, essa caneta eu gosto porque ela apaga com o calor. E se você chegar, né, e falar, eu quero aquela caneta que apaga com calor, as pessoas já sabem. Essa aqui, ela está até escrito que apaga flexionando a borrachinha, porque aqui tem uma borrachinha, mas eu não utilizo ela. Eu utilizo ou o ferro de passar para aquecer, ou o secador. Às vezes, até a ponta da pistola quente, quando ela está bem quentinha, eu limpo bem a ponta e eu apago também com a ponta da pistola quente. Então, dá para você apagar. Meada, né? Porque eu uso as meadas para bordar olhinho, bordar boquinha. Os bordados que eu vou fazer em si, nos meus trabalhos, eu uso a meada.
Tem pessoas que usam também a meada para fazer a costura do feltro. Eu não gosto, eu prefiro a linha mesmo, comum, né? A linha de costura. Papelão. Papelão eu gosto desse aqui, que a gente pede papelão cinza. Esse aqui é a gramatura 1.0, é a que eu mais utilizo, tá bom? Aí tem a agulha. A agulha, eu gosto de usar a agulha para costura, número 7. É um tamanho bem legal, que a pontinha aqui não é tão pequena para a gente passar a linha. E ela é um tamanho bem legal, então eu uso a agulha número 7. O termocolante também, ele é muito bom a gente ter, porque tem alguns trabalhos de aplicação que facilita muito se você utilizar o termocolante. Então, você vai ver que ele tem um lado, ele é mais áspero e um lado mais liso, né? E aí, é um lado que você vai ver que ele é diferente do outro, que é o lado que a gente vai colar, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente usa. Cola, claro, a cola de silicone líquida, eu não fico sem, eu uso muito cola de silicone líquida. E a cola quente, como eu falei, eu uso bastante. Aí pérolas, lacinhos, essas coisas todas, também você pode ter para deixar o seu trabalho mais bonito, mais decorado. Mas e essa base que você está usando aí na mesa? Essa é uma base de corte. Essa é da Círculo, né? Mas essa base de corte eu gosto muito, porque tem coisas que eu gosto de cortar com o cortador circular, quando, por exemplo, vou fazer cabelinho e é tudo meio retinho. E aí eu utilizo a régua também de corte. Hoje tem muitas no mercado também. Laine, mas e se eu não tiver a régua? E se eu não tiver essa base, eu não posso fazer? Claro que pode. Quando eu comecei, eu não tinha. E fiz normalmente os meus trabalhos, né? Então, a base que você precisa ter são isso: a linha, a agulha, o feltro, a tesoura. E aí você já consegue fazer o seu trabalho muito bem. Bom, vamos começar fazendo o quê? Eu tenho aqui um molde e eu escolhi esse feltro com glitter. Olha só. Então, aqui é o meu molde. Primeiro eu escolho, né, o que eu quero fazer, a peça que eu vou fazer. Aí você vai pegar o molde. Venho com a minha caneta, que apaga com calor. E vou riscar com a caneta o meu molde. Pronto. Eu já transferi, então, o molde para o feltro. Sempre você vai riscar o feltro do lado esquerdo, do lado do avesso, perdão, do lado esquerdo, ó, do lado do avesso. Aqui, como esse feltro ele tem glitter, então fica fácil de eu saber. Mas como eu disse que não tem lado, avesso e direito, você vai escolher qual lado você quer fazer e você vai riscar sempre no lado do avesso. Aí eu risquei. Se eu for costurar o feltro na mão, eu posso vir e recortar em cima do risco que eu fiz. Laine, eu preciso tirar o risco? Não, porque como eu disse, depois com algo quente, né, você pode apagar esse risquinho. Então, eu venho e recorto. Mas e se eu quero costurar a máquina? Eu posso? Pode. Tem pessoas que gostam de costurar a máquina. Eu gosto muito de coisas manuais. Então, a maioria das peças que eu faço são todas feitas à mão. Mas, você quer costurar a máquina? Pode. Qual a diferença? Você, ao invés de recortar o seu molde em cima da risca, quando você vai costurar a máquina, você deixa meio centímetro e recorta meio centímetro aqui a mais do seu molde. Por quê? Para ele ter a margem de costura. Aí você vai costurar em cima do risco que eu estou cortando. Ok? Bom, aqui, ó, eu já cortei um coração. Então, essa é a forma que eu transfiro os moldes para o feltro. Aqui,
eu já deixei um outro feltro já recortado para fazer um coração aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer o ponto caseado. Ponto caseado, ele é o básico do ponto do feltro. Sem esse ponto, eu não consigo costurar a mão. Geralmente, você costura da mesma cor. Então, eu preciso utilizar a mesma cor do tecido, do feltro, né? Então, assim, o feltro é vermelho, eu estaria utilizando uma linha vermelha. Mas, nesse caso aqui, eu vou utilizar, então, o branco para você conseguir visualizar melhor como que se faz o ponto. Então, ó, eu coloquei dentro aqui, para o meu nozinho ficar lá dentro e ninguém vê ele, certo? Venho para o lado de fora e passo aqui dentro, ó. Porque vai ficar bem preso o meu ponto, ele não vai escapar. Ó, tô iniciando então o ponto caseado. Aí eu venho aqui por cima, desço, coloco a linha por baixo da agulha e puxo. Aí. De novo, coloco a linha por cima, deixo a linha embaixo da agulha e puxo. Ah lá, já tá ficando o pontinho caseado. Aí, como que eu faço? Tem pessoas que falam assim: ah, Elaine, mas o meu ponto caseado fica um do tamanho, outro do outro. Então, vai lá uma dica muito legal para você. Mas antes de eu dar essa dica de como você vai fazer o seu ponto caseado ficar no mesmo tamanho, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.